O Senhor teu Deus te tomou pela tua mão direita, te tomou pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Olá, tudo bem com vocês? Depois de uma música tão linda, nós vamos fazer uma reflexão sobre algo que incomoda muitas pessoas. Nós vamos falar hoje sobre o medo. O medo é algo às vezes inexplicável dentro das pessoas. As pessoas que sentem medo também precisam de descobrir a causa do medo e entender o medo. E entendendo o medo, será fácil para superá-lo. Por isso é que eu gostaria de deixar aqui para vocês uma mensagem muito importante que se encontra dentro da palavra de Deus. Ela se encontra em Isaías 41, versículos 9, 10 e 11. Tu quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa palavra serve de muito conforto para a nossa vida. A palavra de Deus tem nos surpreendido a cada dia. Nós temos respostas para todos os nossos conflitos. O medo é uma sensação que provoca em nós um estado de alerta através do receio de agir, de sentir ameaçado fisicamente ou psicologicamente. O medo pode se tornar uma doença chamada fobia e se comprometer, às vezes, todo o nosso psicológico. Ela pode se tornar uma doença social, um mal psicológico, e esse sofrimento pode desencadear várias doenças. Nós precisamos de vencer o medo, porque a própria palavra de Deus nos tem dado esse conselho. Vejamos o que está escrito na palavra de Deus também, nesse momento. É muito interessante quando nós buscamos dentro da palavra de Deus as confirmações daquilo que nós falamos e sentimos. Em Salmos 56, versículos 3 e 4, Em-me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho minha confiança e nada temerei. Nós sabemos que o medo é algo involuntário. É aquilo que nós não esperamos e que acaba acontecendo. E os medos mais comuns existentes entre nós são o medo da morte, o medo de falar em público, o medo de altura, o medo de sangue, o medo de insetos, o medo do escuro, medo de lugares fechados, medo de dormir sozinho, medo de trovão, relâmpagos e chuvas, medo de gente, medo do fracasso, medo de perder. Tem gente que tem medo de tudo. Isso acaba sendo anormal.
Então nós temos que ter muito cuidado com relação a esses medos que às vezes nós mesmos os provocamos dentro de nós. Ao mesmo tempo, o medo nos protege também do perigo presente ou também antecipamos esse perigo, né? Quando sentimos o medo antecipado, aí surge aí uma preocupação maior, que essa preocupação pode se progredir em pânico. Porque o medo, ele é uma sensação que é processado dentro do nosso cérebro. Dentro do nosso sistema límbico, especialmente naquela parte chamada de tálamo. Então, nosso cérebro, ele é muito complexo. Às vezes, nós mesmos construímos um próprio medo dentro de nós. Mas o que é medo? Como eu disse anteriormente, um medo é uma coisa involuntária. Sentir medo é natural. É sinal de alerta a possíveis perigos ou a perigos que nem existem. Mas como enfrentar o medo? Tem várias formas de enfrentá-lo. Nós podemos deixar que pensamentos positivos dominem o nosso medo, que domine nossa mente. Ao invés de ficarmos maquinando sobre o medo, começar a pensar nas coisas legais, positivas, ser consciente das nossas vitórias, porque o medo é um sinal também de fracasso. Comece a analisar seus medos e perceber se eles são reais. Se os medos realmente são medo de coisas que existem. Mas quando você estiver atormentado, atordoado de medo, só tenha uma escapatória. Ore nesse momento. Fale com Deus sobre os seus medos. E Ele vai atender você. Ele vai passar um bálsamo no seu coração. Você vai sentir um alívio. Essa sensação de medo que as pessoas, que nós sentimos, né? Tem várias pessoas que sentem diferentes tipos de medos. E essas formas como se sentem medo pode provocar na gente o suar frio, sentir as mãos geladas, podemos perder a voz, respirar ofegantemente, o coração dispara, o coração fica totalmente acelerado e as pupilas dilatam e os nossos músculos se contraem. Esse é um grande agravante e nós temos que estar bem fortes para não deixarmos que isso venha consumir as nossas forças. Como existem vários tipos de medos, muitas pessoas têm medo de mortos, sabendo que os mortos, eles jamais voltam para nos inquietar. Os mortos não inquietam ninguém. Um outro medo muito presente nas pessoas é o medo da morte. Mas nós devemos entender que dessa vida nada levamos. Nem a muda de roupa nós escolhemos. Às vezes nós até a compramos, mas é aquilo que levamos. E é melhor a gente pensar que ao invés do medo, lembrar que a lágrima, que a saudade, nasce dos risos que já se foram, dos sonhos que não se acabam e das lembranças que jamais se apagam. Venceremos o medo da morte, se refletirmos que Deus é o dono da vida e que a partir do momento que Ele nos recolhe, nós estaremos para sempre com Ele. É muito interessante ter essa certeza. Você a tem? Às vezes convivemos com o excesso de medo. O excesso de medo pode causar coisas horríveis na nossa vida. Ele pode causar irritabilidade, o desânimo, um sentimento de impotência, fobia, pânico, insônia, angústia, paralisia vital. Em todo sintoma de medo tem um agravante. Ela pode prejudicar o nosso psicológico e nos causar o grande mal do século, que se chama depressão.
nós temos que evitar chegar a este ponto. Assim que convivermos com o medo, procurar vencê-lo e não ser vencido pelo medo. Mas nós podemos perder o medo se confiarmos em Deus. Deus é maior do que todos os perigos. Deus é maior do que todos os medos. Quando você começar a sentir medo, lembre-se, diante de um pequeno medo existe um grande Deus. Deus nos dá poder para enfrentar os medos e viver uma vida equilibrada. Quando temos o medo dentro de nós, a gente vive inquieto. Principalmente quem tem medo da noite, não tem sono. Fica pensativo e a cabeça cansada, só maquinando, pensando em coisas que poderão existir, mas também que necessariamente não irão existir. A Bíblia tem muito a dizer sobre o medo. O temor de Deus, esse não é um medo necessariamente. É um temor respeitoso a Deus. Você teme ao Senhor? O temor do Senhor é a causa de não sermos consumidos, mas é um temor com respeito. É um temor com honra, com glória. É a gente evitar de fazer algo que esteja fazendo Deus ficar triste conosco. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, esse temor deve brotar do nosso coração, não como um sentimento de medo, mas sim um sentimento de respeito, porque a Deus todo o respeito, todo o temor seja Ele. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder, de amor, de moderação. Podemos ver desde o início de todas as palestras, de todas as escrituras, que o medo não vem de Deus. E nós temos que entender que ninguém é perfeito. Deus sabe disso, que nós não somos tão livres de todos os medos. Nós não somos livres de algum medo. Na maioria, as pessoas sentem medo de alguma coisa. Mas Deus sabe de tudo isso e Ele espalhou por toda a vida, por toda a Bíblia, um encorajamento para nós. Deus nos diz para não temer. Ele disse para não termos medo, porque Ele é conosco. Mas isso também não quer dizer, que nós não temos que vigiar, nós não podemos arriscar, nós temos que nos prevenir de muitas coisas, temos que estar realmente muito atentos no mundo em que vivemos e não desafiar o perigo. Também não podemos abusar da coragem que nós temos. O salmista Davi disse em Salmo 5, versículo 11: Alegre-se todos que confiam em ti e os que amam o seu nome. Então nós temos que alegrar em conhecer o Senhor Jesus e saber que dele vem o livramento, vem a segurança, vem a calmaria, o bálsamo, a tranquilidade, enfim, toda a segurança possível para seguirmos a nossa vida em paz. Sabe de uma coisa? O cristão, ele tem menos chance de ter medo, de sofrer pelo medo. Ser cristão não é ser melhor do que os outros, ou mais forte do que os outros. Ser cristão é admitir que é fraco e que precisa de um Salvador. É melhor pensar que, enquanto alguns escolhem pessoas perfeitas, eu ou você escolhemos aquilo que nos fazem bem. E também evitarmos tudo que provoca o perigo e evitarmos tudo aquilo que gera o medo dentro das pessoas e que podem existir dentro de nós se também não evitarmos.
E eu tenho um conselho muito importante aqui para todos vocês. Esse conselho é como uma espada de dois gumes. Ela fala para você e ao mesmo tempo fala para mim. Não devemos parar pelo medo, nem pelo tempo e nem pelas circunstâncias. Não podemos dar ouvido a vozes negativas. Não nos curvemos diante dos medos. Erguer a cabeça, seguir em frente, vencer. Muitos não acreditam em Deus, mas Deus continua fazendo milagres de vencermos com coragem. Deus nos honra se confiarmos nele. E você, gostaria de sentir essa segurança no amor, sob a proteção de Deus? Se você quiser, é um momento oportuno. É só abrir a porta do seu coração e deixar que Deus trabalhe em você. E que Ele tire de você todos os resquícios de medo que vem atormentando a sua vida no dia a dia, a sua incapacidade de ter coragem ou de se encorajar e enfrentar a vida e alcançar a vitória. E se deixarmos Ele agir, com certeza alcançaremos a vitória. E para que vivamos positivamente, a fim de vencermos os medos, faz-se necessário que nos aproximemos mais de Deus e que confiemos em Sua palavra. Deus é fiel em nos guardar e proteger. Sejamos pessoas que torcem pelos outros, para que também os outros tenham essa grande dádiva, esse dom de poder viver em paz e não conviver com medo. Viver uma vida tranquila e feliz, que nós possamos sentir a honra de ter alguém do nosso lado que tenha interesse de estar junto conosco, que tenha interesse de compartilhar o conhecimento que nós temos, que nós possamos inspirar as pessoas, a ter coragem e vencer o medo. O medo nos coloca num nível muito ruim da nossa vida, mas quem nos coloca no nível de amar sem temer pela vitória se chama Deus. Então aceitemos esse Salvador e diga não ao medo. Não deixe o medo te vencer, mas vença o medo com fé e com coragem, para seguir a vida serenamente em paz e com Deus no coração, e fazendo isso que eu disse anteriormente, evitando quaisquer tipos de problemas que venham desencadear um medo constante na vida da gente. Se você gostou da reflexão, dê um like, inscreva-se no meu canal, faça um comentário e até outro dia. Obrigado por ter ouvido. Tchau!